Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao Discutindo Brasil. Hoje a gente vai discutir o Brasil com o Pedro Gama, meu amigo de infância, de adolescência, companheiro de bullying e, além de tudo, uma pessoa que optou por um caminho que no Brasil é um caminho diferente. Não deveria, mas é. Basicamente a gente vai discutir cultura, arte e o que é para o brasileiro que decide por esse caminho ser artista, viver da cultura, tentar promover os seus projetos dentro de um país que subvaloriza uma área tão importante e tão fundamental para a gente poder alcançar um país melhor, um país mais interessante, um país mais rico culturalmente. Queria começar pedindo para que o Pedro se apresentasse, contando um pouco de como foi esse processo, como que foi o momento que decidiu viver da arte, decidiu que essa era a sua paixão, disso você queria tirar a sua existência diária. Bom, obrigado, gente. Prazer também enorme estar com meu amigão aqui de infância, grande André Lopes, entre Moraes. E... bom, eu comecei com arte, começou muito cedo, na verdade. O primeiro contato com a arte acho que vem sempre de casa, assim, da infância, né? Eu fui criado com... eu brinco isso, né? O grande culpado disso é minha família, minha mãe principalmente, que me deu um monte de lápis de cor e as paredes para eu pintar, né? Então eu acabei colorindo a casa inteira, né? Acho que ali é o contato que eu tomei gosto realmente pela coisa. Mas depois a gente começou, né? Com instrumentos, fomos tocar guitarra, tivemos nossa banda que era horrível, depois a gente melhorou no nível das nossas bandas. Mas trabalhar com arte, o cheque mesmo se deu, acho, quando eu tinha uns 19, 20 anos, quando eu já tentei fazer 2 faculdades, eu tentei fazer publicidade, direito, e ali dentro eu nunca me senti muito encaixado. Eu senti uma falta, tinha uma urgência dentro de mim que pedia para eu trabalhar com a coisa que eu queria, que era trabalhar com artes, tanto artes plásticas quanto música, né? E ao longo desses, eu tô com 26 anos agora, ao longo desses 6 anos, eu trabalhei, tive uma banda, tentei viver através dela, que a gente vai contar provavelmente mais pra frente. E também trabalhei no mercado de arte, trabalhei com curadoria de exposição, fazendo montagem e cenografia, além de trabalhar também como educador cultural em alguns museus. Bom, é isso. Mas assim, o que eu queria saber, Pedro, assim, a arte, pra mim, eu sempre tive um contato também, tenho a minha banda até hoje, gosto de música, gosto de filme, mas assim, é diferente o momento em que você fala assim, não, eu quero isso eu quero que isso seja o meu dia a dia, eu quero que você tirar a arte do lazer e trazer ela pra dentro da sua profissão. Em que momento que você percebeu, eu quero viver disso? Provavelmente foi tem um momento do cheque que eu falo, né? É o all-in ali, que você fala, vou viver disso. E esse é um momento sempre muito complicado, porque você tenta adaptar profissões para dentro da tua arte, né? Pô, você é um cara bacana, você julga um cara criativo, você tende a ir para publicidade. Você é um cara que desenha muito bem, você vai para arquitetura, para design. Você sempre tenta enquadrar a sua veia artística dentro de alguma coisa que seja socialmente bem vista, ou seja, existe uma aplicação prática e comercial dentro daquilo, né? Porque trabalhar com arte puramente dita parece muito nebuloso para algumas pessoas, principalmente no começo. E eu acho que após ter a banda e ter uma série de profissões ali, quando teve um momento na banda que eu vi um caminho assim, que eu tinha que seguir aquilo, né? Curiosamente foi o mesmo período que eu estava fazendo cenografia de exposição de arte, e eu tinha essas 2 linhas e falei, acho que agora dá pra largar, né, qualquer outro trabalho e tentar viver exclusivamente com isso. E junto com isso vem uma série de restrições, né, financeiras, obviamente. Existe toda uma pressão familiar que eu acho que é o mais difícil de lidar. Você fala, pai, mãe, vou ver de música, vou ver de arte. Esse momento é bem difícil. E foi lá por volta dos 22, então, anos. Então, isso é engraçado, essa coisa... Por que é tão nebuloso viver de arte? Eu particularmente tenho uma opinião, claro, eu nasci no Brasil, a minha única experiência é como brasileiro. Mas eu acho que no Brasil, assim como em outros países subdesenvolvidos,
essa decisão tem ainda mais uma dificuldade. Você tem a pessoa que vive de arte no Brasil, ou a pessoa que decide viver de arte no Brasil, principalmente se for uma pessoa que teve condições de ter educação, poderia ter optado pelo caminho regular que todo mundo opta, e de repente nega esse caminho óbvio e vai por um outro. Parece que aqui a decisão é um pouco mais difícil. É realmente mais difícil. É até engraçado você colocar, né? O caminho óbvio, o caminho não óbvio, né? Deveria ser um caminho Deveria ser natural. Convencional como qualquer outra profissão. Eu tenho que falar das minhas experiências, né? Eu acredito que todo mundo que enfrenta, que tem alguma vertente artística, seja literária, seja teatral, das artes visuais ou da música, né? Sofre as suas dificuldades no seu campo, né? Aqui é mais difícil, acredito, simplesmente por um motivo, porque a gente tem espaços reciclados, né? Por exemplo, nas artes visuais, nossos museus estão jogados, as tralhas, muitas vezes sobre comando de pessoas que não estão lá pelos interesses cívicos que um lugar deveria ter. Mas quando você olha esse cenário assim, é um pouco assustador, porque você não vê onde correr. Parece que é uma patota, é um bloco fechado, e você, como que eu vou entrar no meio disso? Por onde eu começo? E isso assusta as pessoas. E obviamente, daí a preocupação familiar recai sobre você, e daí a maioria das pessoas vai optar por uma coisa mais convencional, abdicando desse lado artístico, muitas vezes, que é frustrante. Felizmente ou infelizmente eu não consegui abdicar disso e abrir mão disso uma série de coisas, mas hoje a gente vai discutir se valeu a pena ou não. Mas assim, o que eu gosto de perguntar, o que eu sempre tento buscar, assim, tá bom, a gente está diante desse problema. E qual é a base desse problema? Será que a arte no Brasil tem esse espaço tão restrito por consequência a sociedade não valoriza? Ou será que a culpa desse cenário é dividida entre cada um dos brasileiros? Porque assim, eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que eu frequento museus, porque eu não frequento. Teoricamente, tive acesso à educação, tive acesso a uma educação que teoricamente é de qualidade, tive acesso à literatura e tal, mas não faz parte do caminho óbvio, de novo, pro brasileiro falar assim, não, vou no museu. Vou pagar para ver o que esse artista está querendo dizer. Mas agora eu vou perguntar, a gente teve realmente esse acesso? Porque, vindo de bons colégios, como dizem, né? A gente teve essa educação artística mesmo, de fato, ali? Com certeza ou a não. gente Por teve isso alguma... que eu teoricamente, de qualidade. A gente teve uma aulinha de arte no colégio, né? Não foi explicado, a gente não saiu conhecendo movimentos, histórias, ninguém fez a gente apaixonar por aquilo, né? É muito fácil você jogar uma bola na mão de um moleque, soltar ele ali no campo, e o moleque vai se apaixonar, vai adorar, correr, vai gastar energia e tudo mais, né? Agora você prender a atenção de uma criança, principalmente, né? Sem ser simplesmente taca a tinta na mão dela, vamos aí, pinta, né? Pegue gosto naturalmente por isso, né? Quem não tem alguma vocação ali artística de fato, isso não quer dizer hoje que não é um artista, né? Se o cara tem uma habilidade para desenho, uma habilidade pictória, como ele chama, né? Isso não quer dizer que o cara não é artista, que ele não tem uma sensibilidade aflorada para a arte, né? Mas é o que acontece. Você vê uma aula de arte jogada desde a mais tenra infância, onde não se cria gosto por aquilo, né? E o que você está querendo procurar, eu acho que a gente está querendo dizer aqui, eu acho que a culpa sim está dividida entre os brasileiros, né? Nossos museus são mal divulgados, mal administrados, as pessoas não frequentam eles porque não sabem o que está acontecendo. Quando frequentam, saem de lá abismadas porque grande parte não entende o que está sendo exposto ali, porque apesar de N museus, como a Pinacoteca, tem um excelente educativo e que tem programas que você vai lá, faz uma monitoria e que as obras são explicadas, a maioria dos museus não tem isso. Você chega lá e tem uma obra jogada, você não sabe o que quer dizer, da onde que vem aquelas influências, né? E para um leigo, eu acho, eu concordo com ele no caso de você olhar para uma coisa e não entender e achar que aquilo é simplesmente lixo, que aquilo é tinta numa tela, que aquilo é alguma coisa que foge do absurdo, que é para algum público restrito que valoriza aquilo como arte, né? Então, acho que o problema é mais generalizado.
da gente não ter recebido talvez uma educação mais direcionada para a gente começar a aprender e se interessar e ir atrás, né, para entender aquela obra de arte. E quem começa mais tarde, que não teve essa oportunidade, chega num espaço como esse e acaba se sentindo até um pouco amedrontado, porque não tem uma explicação, não tem nada. Ele chega lá e é direto pra ver. É igual a gente brincava de quando a gente ia comprar nosso primeiro instrumento na Teodoro Sampaio, né? A gente chegava lá na loja, tinha aqueles músicos solando 25 mil notas por segundo, te dava a sua guitarra e você sabia tocar 3 acordes e ficava super nervoso, saía de lá com uma experiência negativa, sem a guitarra e, sabe, cabisbaixo. Acho que a arte é a mesma coisa no museu. Você entra lá, um monte de coisa ali sendo mostrada que você não conhece, sabe um pouquinho, uma coisa, tem uma noção muito simplória de arte e ninguém tá lá pra romper essa barreira e falar, não, ó, para de olhar por esse caminho, olha para um outro. Então... Isso é... Acho que nas artes plásticas, assim, na verdade aí eu estou exteriorizando uma opinião minha. Nas artes plásticas, essa dificuldade, essa coisa esse distanciamento da pessoa com a arte, ela é um pouco mais clara. Sim, mas tem outras coisas, por exemplo, o brasileiro lê pouco. Sim. E é difícil você falar quem é o grande expoente da literatura nacional no momento. Você vai ter dificuldade de falar. No cinema, talvez, eventualmente, aparentemente está tendo um movimento, mas ainda é uma coisa muito embrionária, uma coisa muito pequena. Aí você vai para a música, que ainda é restrita a alguns segmentos. Eu não vou entrar no mérito de dizer se esses segmentos que representam a música brasileira nacionalmente e internacionalmente, se eles são bons ou ruins. A dificuldade que você tem de promover a arte como um todo. Ali, artes plásticas, assim, daí pra mim, acho que é a que mais... Aí, de novo, é uma opinião minha. É a que é mais difícil de você fazer, mais difícil do brasileiro consumir, vamos dizer assim. Porque, querendo ou não, a gente vive num mundo de consumo. E claro, eu gostaria, e talvez em outros lugares do mundo, a arte não tem essa relação tão íntima com o consumo. Tem alguma relação, mas não tão íntima. Mas assim, como que uma pessoa pode dar o passo inicial para poder promover para consumir de alguma maneira e tentar ela mesma individualmente mudar esse cenário, entendeu? Isso é bem claro com a música, né? Que a gente nas nossas discussões, a gente sempre ficava falando disso, né? Parece quando você sai desses estilos musicais mais mainstream, assim, que mais consolidados com o grande público, a galera sempre tem essa mesma opinião de nós temos uma carência de bandas, temos uma carência de novos artistas, né? O que eu sempre considero uma inverdade, né? É sempre... Eu tive a felicidade de produzir um festival de música folk junto com uma grande amiga minha, né? E a gente, nesse meio tempo aí de 3 anos fazendo festival, a gente descobriu N bandas novas que estão ali tocando, que estão fazendo seu trabalho, seus sons. São pessoas jovens que teoricamente deveriam estar se comunicando com a nossa geração, né? E são subvalorizadas, simplesmente porque não se tem espaço para isso. E daí o que a gente fala assim, onde que não tem espaço, né? Eu acho que não tem espaço nem dentro dos próprios ouvidos das pessoas e também não tem espaço nos locais, né? Os locais, por exemplo, vai falar de lugares para tocar, são sempre com equipamentos de segunda mão, dificuldades técnicas incríveis que toda banda tem que enfrentar. Tá tudo certo sobre isso, a gente sabe que o caminho é árduo mesmo, muitas vezes a gente tem que levar equipamentos, alugar e tudo mais. Mas principalmente eu acho que tá a gente sempre brinca, né, com isso, mas a coisa da cultura, da música cover aqui no Brasil. Eu sei, todo mundo, o público assim, eu acredito também, sai do trabalho, cansado, 6 horas da tarde, vai tomar uma cerveja no lugar, o cara quer ouvir uma coisa fácil, de acesso pra ele, que ele já conhece, né? O problema é que assim, a gente está competindo sempre essas bandas novas, a gente está competindo, eu não estou falando que
que temos o novo Led Zeppelin no Brasil, né? Não temos o novo Pink Floyd aqui, né? O novo Bob Dylan. Mas a gente está competindo com esses caras todo santo dia, né? Porque você está batalhando com uma coisa que é consolidada, né? Com uma coisa que não é. Então, essas bandas vão se apresentar no lugar, elas têm que se... não tocar o projeto autoral delas, mas tocar versões dessas bandas para o público absorver. Isso é mais fácil, o público não está afim de ouvir isso. Infelizmente, essa é a grande verdade. São poucos lugares que a galera quer ouvir isso e quer absorver essa nova música. E pra mim é muito claro isso. A gente deveria estar muito interessado a ouvir o que esses caras têm a dizer. Porque esses artistas, eles são os caras que estão fazendo a música da nossa geração. Eles estão falando sobre o hoje. A gente não vive mais há 30 anos atrás. Foi bacana, foi lindo, mas hoje os problemas são outros. Isso é uma coisa que a primeira vez que eu parei pra pensar sobre essa coisa da... Eu sempre fui fã de Led Zeppelin, nós sempre fomos fãs de Led Zeppelin. E eu sempre ouvi Led Zeppelin, ainda hoje escuto. E fui ler a biografia do Led Zeppelin. Quando eu li a biografia do Led Zeppelin, que tá aqui, eu realmente entendi o que foi o Led Zeppelin, porque eu tinha um sonho, nossa, será que eles vão se reunir e fazer um show? E aí isso aconteceu, acho que em 2006. Sim. E eu fiquei triste de não ter ido e tal, até porque 1 milhão de pessoas tentou ir no show, obviamente eu não fui uma dessas pessoas. E... assim, só que hoje... eu nem sei se eu queria ter ido no show de 2006, porque... na verdade eu não queria que eles tivessem reunido. Aquilo ali não era o Led Zeppelin. O Led Zeppelin aconteceu lá em 1970, 1972, 73, 69... até 79? Que é um... ali foi o Led Zeppelin, era um momento que o mundo estava vivendo com aquela banda e aquilo surgiu, até arrisco dizer, uma coisa... posso estar falando uma grande besteira, que se o Led Zeppelin nascesse hoje, talvez ele não atingisse sucesso. Porque ele não ia conseguir se comunicar com o mundo. E uma das frustrações que eu tenho em relação à música, que talvez a arte que eu mais tenho contato, a gente não tem esse contato. Eu não sei o que está acontecendo agora na música, assim, quem é a banda que eu estou esperando para lançar o próximo CD, tudo bem, é uma coisa ultrapassada, mas a próxima faixa, a próxima música, ou quando que vai ter o show daquela banda que é recente? Por que a gente tem essa dificuldade? E ainda mais bandas brasileiras, ainda mais, parece que tem mais dificuldade. Eu tendo que sempre sublinhar esse lado de falta de cultura da gente querer ouvir o que está acontecendo, né? Tem vozes, tem artistas super talentosos aí, fazendo coisas modernas, inovadoras, e tá faltando espaço, simplesmente pra essa galera. Tá faltando espaço para esse povo tá tocando, e tá faltando mais, eu acho que é o interesse do público de exigir isso, de demandar. É muito fácil, muito cômodo a gente chegar à noite e pedir pra alguém tocar um cover de Creedence, um cover de qualquer dessas bandas dos anos 70, ou de bandas nacionais, aquela coisa barzinho e violão. É muito fácil fazer isso. É muito fácil absorver isso, você não precisa prestar atenção. Difícil você ir num espaço e tá atento com o cara tá cantando, ouvir aquela letra, absorver, conversar com o cara. São pessoas acessíveis, que deveria ter um interesse da gente. A gente tem essa possibilidade de ter um interesse de conversar com o cara que está compondo aquelas músicas, e isso inexiste, né? E é muito frustrante para as bandas. Então, muitas das pessoas, quando, você passa um mês, não consegue um show, passa 2 meses, não consegue show, a banda naturalmente vai esfriando, né? Ou vai indo para um outro lado, na parte de, não, vamos abdicar, vamos tocar mesmo ali algumas versões, covers de músicas, e enfiar alguma outra nossa ali no meio do setlist, né? Que eu sempre falo que é a hora do pessoal ir tomar cerveja ou ir no banheiro, né? Então, infelizmente é isso. Eu acho que eu tive a oportunidade de ir para Londres ano passado, no começo desse ano, e lá a cultura de música é muito forte, né? Você vê... Eu fui em 2 casos, assim, clássico, um barzinho que todo mundo... eram 10 horas da noite, era um cara tocando violão e voz, músicas naturais, chamava Ben Taylor, aliás, é o filho do James Taylor, que é um cara fantástico dos anos 70, filho do James Taylor, Carly Simon, e o cara tava lá tocando violão e voz, e todo mundo tava às 10 horas, quieto, ouvindo o que o cara tinha... Deu uma balada isso, né? Ouvindo o que o cara tinha pra cantar, que ele tava comunicando com o público dele, né? Isso já me criou uma coisa, um espanto, assim, que eu falei, meu Deus, assim, a gente pedindo silêncio enquanto o cara tá tocando. Pegue sua cerveja, volte pro seu lugar, fique quieto e ouça.
Isso eu acho que é um caso utópico, que não precisa ser desse jeito, mas isso ilustra a vontade das pessoas, porque aquilo é um programa. Aquilo é um programa, você está indo lá para admirar aquele compositor. E quando você tem essa possibilidade lá, é claro que o cara consegue ter mais shows, consegue se comunicar com mais pessoas. E daí, de vez em você ser fã do Led Zeppelin, hoje em dia você seria fã dele, porque ele é o cara da sua geração. Esse é o ponto fundamental. Isso é muito interessante, assim, como a gente valorizar o que está acontecendo hoje. Não, a gente pode apreciar o passado, sem mas dúvida. Chega num ponto, eu mesmo cheguei nesse ponto que eu ouvi o que tinha do rock antigo, até praticamente esgotei. Claro que tem infinitas coisas, mas eu esgotei o rock antigo, e aí ao invés de me sintonizar com o que tem de novo, eu comecei a ouvir blues, e hoje eu escuto o blues antigo, e agora eu tô chegando meio que esgotando pelo menos as maiores. E aí eu tô começando a ouvir jazz. Eu acho que a gente cria uma busca pelo passado. A gente cria um preconceito, né? Um bloqueio nosso, assim, porque é isso, você tá comparando. Sempre está na sua cabeça isso, você está comparando uma banda que está consolidada, que já falaram que era demais, que tem toda uma mística ali por trás, contra um artista iniciante, que pode ser ou não que tenha a oportunidade de chegar lá em cima, né? Mas essa oportunidade só é dada pelo público, que vai ouvir ele e vai se mexer com aquela música, aquilo vai te atingir de alguma forma, e aí sim ele vai ter a oportunidade de crescer, né? Se não desse um primeiro palco para os Beatles ali, eles não seriam ninguém hoje em dia. Com certeza, isso é engraçado, porque naquele tempo, a gente pelo menos tem essa noção, naquele tempo parece que as coisas eram mais difíceis, assim. Você ter um espaço, colocar um palco e juntar pessoas para assistir, você precisava de uma divulgação praticamente manual, ou você precisava de um espaço físico. Esses limites teoricamente deveriam diminuir atualmente. Você não precisa ser afiliado da Rede Globo para botar a sua divulgação na internet. E por outro lado, parece que o espaço diminuiu ou não. Isso é um ponto que eu acho que a gente tem que fazer um outro programa para ficar debatendo, porque eu também não tenho uma conclusão, acho que não tem uma coisa muito clara, né? A gente pode seguir várias linhas, mas você tem internet, tem muita coisa. O que filtrar disso? O que é bom, o que é ruim? Todo mundo pode colocar alguma coisa. Antigamente existia um crivo, talvez se fosse a gravadora, né, que selecionava aquele material que você iria ouvir e você ia esperar isso chegar na rádio ou numa loja de discos e ia comprar aquele material. Hoje em dia você não precisa mais disso, a gente burlou esse sistema, né? E burlando isso, quem que tá fazendo esse julgamento pra gente? Não tá, é difícil você fazer esse julgamento pessoal e falar isso é bom, isso é ruim. Ao mesmo tempo que é maravilhoso, que eu posso ser o único fã de uma banda. Pô, eu descobri uma banda, minha banda preferida hoje é da Carolina do Norte, que existe desde 2000. Era uma banda pequenininha, hoje já cresceu, né? Eu me considerava o único fã dos caras aqui no Brasil, do Avett Brothers, e descobri que não, né? Hoje os caras já chegaram, já tem amigos meus que conheceram, se apresentaram, falei por conta da internet, e isso já me deixa muito feliz, né? Mas quem que tá fazendo esse julgamento? É você, né? E quando você cria um bloqueio de que você fala, não, porque hoje música de hoje é uma porcaria, arte de hoje é uma porcaria, peça de hoje é uma porcaria, teatro é uma porcaria. Você está se limitando, né? E se condenando a viver o passado, sempre. E o passado está morto. Você só está tendo uma releitura disso. E você valorizar isso, principalmente uma releitura disso, pra mim é muito dolorido. Eu fico muito feliz quando um cara vai lá e tem a gana, né, de apresentar, vou colocar a minha música, vou emitir minha opinião acerca de N temas aqui na internet, vou pintar um quadro e tentar impor minha arte dentro de uma galeria, de um museu, isso é bacana, eu quero saber o que esse cara está dizendo, porque esse cara está hoje aqui, esse é o meu ponto, eu quero hoje. Ontem eu vou reverenciar em casa, ouvindo meus LPs, meus discos, indo aos grandes museus, né, pegando os grandes diretores de cinema, e daí na minha casa eu vou reverenciar isso. Quando eu saio, eu pessoalmente quero ver novo, eu quero ver hoje. E querendo ou não, por mais que seja uma coisa de hoje, aquela banda só está fazendo o que ela está fazendo hoje porque ela sofreu influência, uma influência acumulada de décadas, de séculos de música que foram se desenrolando até que chegasse naquilo que ele está fazendo hoje. Não é um hoje único, é uma consequência do passado. Eu tenho certeza que se alguém parar para ouvir com atenção, com o coração, assim, durante 2 minutos, assim, numa faixa, você vai viver a influência de todo mundo que você gosta. Independente de estilo, se for do samba, do rock, do heavy metal, tanto faz.
Se você gosta das coisas antigas, o cara não deu um pulo assim. Pô, torço para que seja inovador, não quero falar essa besteira, né? Tem gente muito inovadora que tá fazendo coisa assim, única mesmo, mas sempre alguma coisa, Só é inovador porque é diferente do passado. No mínimo vai ser diferente do passado, que já é uma maneira de se relacionar com o passado. Mesmo que se for a mesma linha, se for o rock clássico, se for o folk, que é a minha linha que eu gosto, né? A música é a mesma, a temática de letra, a postura do cara dentro de um palco, os timbres, qualquer coisa que você pegar, isso é diferente, isso é moderno, isso é bacana. Bom, vamos dar continuidade aqui. Queria, assim, a gente já falou sobre muitas coisas, às vezes a gente se perde um pouco nas pautas, mas isso faz parte. Tá bom, escolhi viver de arte. E aí, como é que é o seu dia a dia? Quais são os obstáculos que você vai viver nesse país para fazer isso? Então, decidir viver de arte, eu acho que isso não acontece muito assim, né? Não é, vou ser artista e acabou, né? Não abandone seu emprego, não... Acho que é uma coisa que vem aos poucos, né? Para começar, você tem que se envolver com a área, qualquer que ela seja, né? Se for... quero trabalhar com artes visuais, né? Se envolva com o museu, vá começar talvez lá de baixo mesmo, sendo um educador cultural, né? Sendo um monitor de museu, se envolvendo de alguma forma, até no cargo administrativo que seja, mas dentro de um espaço. Porque lá você vai começar a entender como é que funciona, né? Eu acho que talvez não no mercado de arte, mas você vai entender como que funciona no dia a dia do museu, que áreas você gosta, muitas das suas... talvez a coisa mais fantasiosa que você tem na sua cabeça vai cair, né? Você vai ver na prática como que está acontecendo a arte, vai ver muitas coisas bacanas, né? Vai se emocionar muito com obras e vai estar ali em contato com os grandes artistas que você é apaixonado. E ao mesmo tempo vai ver muita coisa errada que é bom nem falar que está acontecendo, né? Mas você vai começar a ter essa avaliação pessoal. E eu acho que a partir daí você vai falar, vou viver de arte. Agora, se você for falar de uma produção pessoal, né? Eu sempre falo, ao mesmo tempo que isso, nunca para de produzir, né? Se você quer trabalhar no museu e quer ser um artista plástico, um artista visual, mantenha a sua produção, estude, leia bastante, conheça artistas, frequente os lugares onde estão, aberturas, galerias, esteja informado de editais, que o governo proporciona, ou institutos, né? Leia os sites, revistas, vá atrás, é um outro mundo dentro desse mundo. Aprenda a saber o que está acontecendo ali dentro, tenha interesse e produza todo dia e vá buscar conhecimento onde você puder, né? Porque assim, eu acho que uma coisa, talvez um exemplo mais objetivo que a gente possa utilizar aqui, a gente não tem essa cultura de festivais. Sim. A gente não tem esse hábito, que é uma coisa que é legal. Festivais de música. Exatamente, de música. Que é um lugar para você basicamente conhecer, ou ouvir as suas bandas favoritas, mas também conhecer bandas novas ao vivo. Sim. O que a gente tem aqui é o Lollapalooza, vamos dizer, só que é uma versão completamente internacionalizada e talvez você não consiga conhecer coisas novas de fato lá. Você teve a experiência de montar, praticamente você organizou o All Folks Fest, que foi assim, eu fui, achei demais, achei fenomenal. Queria que você me falasse como que é você puxar essa responsabilidade de fazer um festival de música no Brasil. O All Folks, eu acho que ele ainda, apesar do nome, ele ainda não se caracteriza como um festival, ele é mais uma festa que a gente tinha no início uma ideia de fazer trimestral, né? E depois, em virtude obviamente ao meu trabalho, ao trabalho dos outros envolvidos, quando a gente começou, quem estava comigo era a Amanda Montalvão e o André Sanches. A Amanda Montalvão, ela fazia assessoria de imprensa para a minha banda, o Outside Dog, e o André era o baixista da banda.
E o All Folks nasceu por uma necessidade da gente tocar, né? A gente não tinha lugar onde tocar. E aqui em São Paulo, um lugar bacana, que tivesse equipamento legal, um visual bacana, que juntasse um público que estaria buscando o quê? Bandas novas, com música autoral, no mesmo estilo, nesse estilo que a gente decidiu fazer, que é a música folk. E eu decidi falar assim, bom, se ninguém proporciona isso pra mim, tudo bem, eu vou fazer. E começou no amadorismo mesmo, tivemos uma primeira edição assim, que a gente foi buscando bandas a dedo na internet, que tinham uma influência. Acabou sendo uma das edições mais legais pela junção, né? Na época foi o Les Sticks, o Aventura e o Theo. As bandas hoje de camaradas, de uns caras super gente fina, que ficaram amigos mesmo, né? Mas a experiência de fazer o festival foi essa, a necessidade de eu ter um lugar, né? Eu vi uma vez eu posso fazer um paralelo, eu não me recordo de um artista plástico que falou assim, né? Muita gente me reclama que não tem lugar para pintar, né? Os muros da cidade estão aí, né? Ah, você não tem material para pintar, usa dedo. Você não tem pincel, usa o dedo. Então foi mais ou menos nessa vertente que a gente quis seguir. A gente não tinha lugar para tocar, vamos criar um pra gente. Acabou que o espaço foi bacana, a gente foi aprendendo com muitos nossos erros e foi gradativamente evoluindo. A gente não tem a cultura realmente de festival, dessa coisa, vamos tocar bandas novas, né? A gente sempre acaba chamando um headliner e bandas consolidadas gringas, bandas atuais, que eu acho bacana, que tem muita gente ouvindo, mas falta muito daqui, né? Quando coloca uma banda, você acaba fixando essa banda lá no meu primeiro show, às 11 horas da manhã, no sol a pino ali, que ainda não tem ninguém no festival, né? Isso é um pouco desestimulante. Eu não vou entrar nesse mérito de debater, não, porque gringo agora tem mais vez no Brasil contra as bandas nacionais. Isso também não me importa, né? Mas eu volto pro público. Se o público quisesse realmente ouvir o que está acontecendo, né? Eu acho que o empresário, o produtor do festival, né? Ele não é besta, né? Ele estaria entregando para aquele público o que ele está querendo ouvir. Então eu acho que falta, novamente, a vontade da gente de querer estar presente com esses artistas. Isso resume basicamente o que a gente falou antes. Aqui. Aí sim, e aí, outro ponto que eu queria chegar desde que você começou nesse mundo, desde que você já passou pela música, atualmente está mais pelas artes plásticas, pelo menos é o que eu entendi. Sim. Tá piorando ou tá melhorando? Ou tá igual? Eu acho que tá melhorando, né? A gente tá cada vez mais vendo coletivos de artistas novos surgindo, espaços voltados para a arte. Tem muita gente fazendo acontecer. A gente percebeu que a gente não precisa mais ficar dependendo que isso vai cair do céu. Esse mesmo sentimento que eu tive de não tem espaço para tocar, vou criar um, né? Tá acontecendo em N vertentes, né? Tem coletivos fotográficos fazendo suas exposições, tem coletivos de artistas, tem estúdios de música que estão juntando uma galera e produzindo. Tá acontecendo, né? É só, na verdade, em cada uma dessas áreas você ir realmente atrás e descobrir. E eu tô falando do público, mas eu só quero reiterar. Tem gente também, muito afim de ouvir o que tá acontecendo, né? Se você for realmente querer ir atrás da sua área preferida, a sua música, no caso, você vai encontrar algum momento, né? Você vai sofrer um pouco, vai penar, às vezes ainda tem uma não vou dizer má divulgação, mas ela é pobre ainda de divulgação, né? E de essas coisas, mas está acontecendo, né? Eu acho que uma boa hora aí de internet você pode se surpreender acontecendo. E principalmente, frequentes lugares, né? Tá a fim de ir num show novo, tem N bandas em dias estranhos tocando numa terça-feira chuvosa, provavelmente, numa quarta-feira assim, mas tem banda nova tocando, espaços legais acontecendo isso, e lá você vai conhecer outras pessoas que vão te levar para outros lugares. É um ciclo virtuoso, assim. Você vai, conhece um lugar diferente, te leva a outra banda, e você vai ampliando o seu leque de opções, né? Quando você vê, nossa, só tem aquele lugarzinho, não é bem assim, tem esses poucos lugarzinhos em São Paulo, tem vários lugarzinhos. E isso me leva a pensar numa outra coisa que eu acho fundamental, assim, que a relação, a arte é tida como uma coisa muitas vezes espontânea, na parte que a gente sabe que muitas vezes também não é,
mas depende também de políticas governamentais, estruturais, depende um pouco da mão pública também. No Brasil eu vejo muito isso. Eu vou num teatro, você fala, apoio ao Ministério da Cultura. A arte ainda é muito dependente do Estado no Brasil. Você acha que essa dependência ela é boa, ruim? Você acha que o papel do Estado em relação a isso ele é um papel positivo ou negativo? Ou não dá para separar assim como bom ou ruim? Eu diria que é um tanto quanto complicado falar disso, mas é necessário atualmente o apoio do Estado em muitas das áreas, né? Como você vai filmar um filme sem apoio, né? Se a gente tem... Onde está o problema? Eu vejo as minhas coisas, né? Você vai gravar um disco, é tudo muito caro, né? Os equipamentos são muito caros. Você ter um bom instrumento nesse país é muito caro, né? Os impostos são absurdos para a importação de alguma coisa de decente qualidade, assim, que vai entregar aquele resultado que um músico está esperando, né? Não tem essa história de uma guitarra nacional ainda. Eu tô para ver uma guitarra nacional ainda com a mesma qualidade de uma guitarra estrangeira, né? Isso a gente pode falar de fotografia, o preço de câmeras são absurdos, o preço de softwares de gravação, microfones, amplificadores é absurdo, o preço de pincéis para arte é muito caro, de tinta, de boa qualidade, tudo é muito difícil, né? Você quer procurar uma fundição de bronze, eu não sei, é muito caro para fazer uma coisa dessa, uma escultura desse tipo. Como que você consegue? Ou você vai para essa iniciativa privada, ou você entra num projeto do governo, uma lei de incentivo, ou num edital de Natura, Funarte, Pranac, não sei. Às vezes eu tenho a impressão que essas leis de incentivo, claro que não estou dizendo que elas são negativas, mas eu acho que depender delas faz com que ela se condena a arte a ser... na verdade tem um efeito inverso, ela fica dependente dessa pequena lei de incentivo. Porque é assustador, assim, né? Porque quando você chega lá, você quer entrar numa lei de incentivo, o que você precisa preencher de documentos e o que você tem que saber de como preencher e formato, e a burocracia gigante para fazer qualquer coisa do tipo, é assustador. Você precisa do quê? De um escritório que vai escrever esse projeto para você. Você tem que ter um projeto formulado, que vai buscar um escritório que vai escrever, que vai cobrar aí a parte adiantada. Daí você já começou... Você está burocratizando a arte de um jeito... E você já começou daí a levar isso para um campo de... Você precisa ter dinheiro antes daquele dinheiro que você vai conseguir por meio do governo, né? Então é uma coisa que já assusta, as pessoas preferem ficar independentes, se libertar disso. No entanto, você pode também criar sua independência. O Senac, por exemplo, tem N cursos de como... Eu até fiz um da Lei Rouanet para escrever e já faz alguns anos. Mas se você quiser também criar sua independência, tem lugares que te possibilitam você aprender isso de uma forma coerente, né? E daí cabe a você ter um bom projeto, escrever e torcer bastante para... Eu tenho a impressão que toda vez que eu vejo essas leis de incentivo, eu fico na dúvida se isso eu acho que é bom, mas eu acho que ela é completamente incapaz de resolver o problema. Eu também acho que ela é capaz de resolver o problema, porque o problema a gente vai ter que voltar lá para trás. O problema está aonde? Está nos artistas que querem manter também independente de tudo e deixar seus projetos em pequenos lugares, daí ficar reclamando que não está tendo visibilidade. Ok. Está no público que não quer ouvir isso, tá na burocracia do governo que coloca impostos ridículos sobre coisas que deveriam saber. É produção, é meu instrumento de trabalho. Eu ter um violão bacana não é um luxo, é meu instrumento de trabalho. Eu quero entregar uma coisa bacana pro meu público e não posso, é limitado porque o preço é abusivo. Então, será que não seria mais fácil diminuir o imposto sobre tudo que relaciona à cultura do que ter uma lei de incentivo? Talvez fosse mais efetivo. E eu acho que para coisas que tem a instrumentação, sim, mas tem projetos de longa data. Como que um artista vive nesse meio tempo em que ele está fazendo um projeto que às vezes dura 1, 2 anos para realizar? A gente imagina que é uma coisa mais imediatista, mas tem artistas que demoram... Claro. Tem projetos para sair um trabalho ou uma exposição, o cara passa
24 meses, 36 meses realizando obras, e isso quando não são projetos de décadas, né? Acabou de sair um filme lá nos Estados Unidos, que o filme demorou 12 anos para ser filmado. Chama... fugiu alguma coisa com boy. Enfim, com Ethan Hawke, foi muito bacana que ele pegou a vida. Como que o cara faz um projeto desse numa lei de incentivo? Ele vai bancar 12 anos um filme do bolso desse. O filme tá fantástico, com N críticas positivas, mas você precisa de alguma coisa. Você tem um mercado que financia aquilo e que depois vai pagar por aquilo. Pessoas indo no cinema, absorvendo, comprando essa cultura, ou você precisa de algum mecena ainda, seja esse do governo ou seja esse da iniciativa privada. E aí, de novo, falando da arte em relação ao país mesmo, de que maneira você acha que a arte ela é necessária para um país se tornar um país melhor? Porque muita gente vai falar que o Brasil não investe em arte porque tem problemas mais... Exato, tem problemas mais imediatos. Então, num país onde as pessoas morrem de fome, ou sempre vou ter o exemplo da saúde, que é o que eu tenho mais contato, em que você vê coisas assim, realmente, assim, uma carência absurda de recursos, de incentivo, de investimento, de qualificação. Num país como esse, que tem as carências que a gente conhece, como dizer para a população, precisa investir em arte, senão esse país, precisa, não só arte, cultura, precisa investir em cultura para esse país ser um país melhor. Como sustentar esse argumento diante de problemas tão grandes como os que a gente tem? Então a gente tem que esquecer o cenário, né? Porque a medicina está reciclada por conta de problemas que não deveriam existir, né? Por conta de uma administração dos nossos recursos públicos, por conta de um Estado ultra burocrático que injeta esse dinheiro em N áreas que não necessitaria, que reverte isso para a conta do governo é gigantesca, e daí o que? Falta dinheiro para medicina, e daí agora faltou, então falta também para arte, deixar a arte de escanteio, né? Na verdade o problema está lá, simplesmente, dinheiro não falta. Mas se a gente for falar, temos uma situação como é hoje, por que investir em arte? Porque é fundamental para a criação e a formação de uma sociedade, né? Você dá arte para a pessoa literatura, você dá cinema, você dá teatro, você está informando essa população. E eu acho que esse é o maior temor, talvez as pessoas continuam, a gente ainda vive isso. A gente quer manter a nossa parcela de ignorância da sociedade. E enquanto a gente mantiver isso, a gente não vai se libertar e não vai passar a pensar de uma forma diferente e tirar essa galera de lá que está fazendo essas coisas. Para mim é muito claro que a arte salva a vida. Se eu falar de empregos indiretos que podem ser criados com ateliê, com mercado de arte mais vivo em museus, galerias, a gente vai estar empregando gente. E o quanto benefício isso cria para a formação das crianças. Eu trabalhei com educativo de museu. É impagável você ver um menino que sai da periferia, que nunca teve acesso ao museu, e você transferir aquilo que está lá no museu para a realidade dele, contar a história de um artista, mostrar como ele viveu, saber que ele enfrentou talvez os mesmos problemas que ele enfrenta e ver onde a obra dele está sendo valorizada hoje, está dentro de um espaço desse que para antes era intocado. Esse moleque vai mudar, eu acredito que muda. Como esse moleque não vai mudar com uma literatura bacana, ouvindo música inteligente, parando com essas porcarias que ficam batendo, martelando assim com letras ridículas, sabe, que não tem conteúdo algum. Se você injeta isso desde a mais tenra infância, não sei, talvez a gente tenha a reviravolta que a gente está esperando que aconteça, venha por meio deles. Por que investir? Porque simplesmente você está formando a sua população. E a arte é um reflexo da nossa história. Um país sem arte é um país sem história. Acho que você realmente sustentou bem o argumento. Acho que eu concordo. Você negar a arte é negar o ser humano, praticamente. É um ser artístico por definição, não tem como. A cultura é um ser cultural. É uma sociedade sem uma produção cultural, sem arte, ela praticamente é uma sociedade pobre. Um paralelo que a gente pode fazer, um filme até... Um filme bacana que tá rolando aí, aqueles caçadores de obras de arte. Você chegou a ver? Nunca vi.
Ele, George Clooney, Matt Damon, enfim, eles é um romantizado, né, de uma história da Segunda Guerra Mundial, na qual existia um esquadrão que estava com a função de resgatar as obras de artes que Hitler estava tomando para ele. Né? Por quê? Aquilo revoltou grande parte dos soldados. Nós estamos morrendo aqui nos campos de batalha, né? E vocês estão esperando. Não exploda aquela cidade, não exploda essa ponte, porque lá tem uma escultura de sei lá quem. Né? Por que a gente vai se preocupar com isso? A gente está morrendo aqui. Se essas pessoas não tivessem preservado, hoje a gente não teria conhecido a cultura e como viveu a Europa e como viveu a humanidade dos últimos 500 anos. Se esses caras não tivessem preservado essa obra de arte, tivessem um cuidado com aquilo, hoje a gente não teria museus como d'Orsay, como o Met, como o MoMA, com Picassos, Renoirs, Cézannes, e essa história teria sido perdida. Grandes mestres estariam esquecidos completamente, a gente não teria aprendido o que eles viveram e a evolução da arte. Esses caras preservaram muito mais do que simples pedaços de tela e tinta, eles preservaram a memória e a história de uma humanidade. Você acaba com a história, você não tem mais nação. Realmente, muito legal. O que eu queria pensar agora na parte mais objetiva. Eu quero consumir cultura e arte. O que eu faço? Amanhã eu vou acordar e vou fazer o quê? Pra onde eu vou? Amanhã Amanhã é sexta-feira. Sexta-feira. Infelizmente no Brasil tem uma coisa que eu acho meio chata, que é os museus todos fecham de segunda e todos são gratuitos às terças, né? Tirando algum outro que ainda é pago. Mas qualquer outro lugar do mundo eles variam, né? Tem dias que estão fechados. Você tem N museus em São Paulo, né? Temos Pinacoteca, temos o MIS, temos... Fala um pouquinho, assim, dos que você recomenda, assim, para uma pessoa que está iniciando nesse mundo. Em São Paulo, que é a referência que a gente tem, é uma cidade onde a gente vive. Eu acho que eles têm que... Atualmente, eu iria... Uma coisa mais palatável, tá tendo a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, no MIS, né? Então todo mundo... Essa tá lotada. Você pode aproveitar e ir no MIS, e se tiver muito lotado, você já passa ali do lado. Eles são vizinhos de porta, tem um MUBI, que eu não sei agora o que está rolando lá na exposição, mas está lá, pelo menos tem uma arquitetura super bacana do Paulo Mendes da Rocha, que foi um arquiteto fantástico que projetou aquele museu, ganhou até o prêmio Pritzker por ter produzido aquele museu, que é como se fosse um Nobel da arquitetura, por aquele projeto. O museu só por arquitetura já é fantástico, e aí você ainda de quebra ver uma exposição bacana que deve estar acontecendo lá. Eu sou fã, obviamente, do MASP, apesar de ele estar enfrentando alguns problemas, eu acho. Tem algumas exposições que podiam estar tendo um carinho a mais para serem montadas ali, né? Mas está muito bacana também, e você vai lá, você vai ter contato com... Lá tem Picasso, tem Van Gogh, tem Renoir, tem Monet, tem Velázquez, enfim, tem uma série de mestres assim que é bacana e que você, com a ajuda do educativo, se você entrar no site, eu acho que tem lá os horários marcados, que faz um tour pelo museu, você vai sair de lá mais do que vendo apenas tela, mas conhecendo um pouco da história, do porquê aquele cara chegou a pintar daquela forma, porque uma arte completamente realista hoje evoluiu por um borrão gestual na tela, e você vê um precipício entre essas duas coisas, e você vê que na verdade o caminho levou aquilo, né? Você sai. Um outro museu gratuito super bacana é ali no antigo Detran, que é o MAC da USP, na frente do Parque Ibirapuera. Lá tem exposições excelentes, são 7 andares de obra de arte, com muitos artistas brasileiros, modernos e contemporâneos, e algumas coisas bem clássicas, assim, tipo Kandinsky, que é fenomenal. Eu sempre em museu não tem museu ruim, tem museu pouco visitado, né? Nem se fala na Pinacoteca com um acervo de obras do Brasil, que vem lá do Brasil colonial até os dias atuais, que também você vai conhecer a história desse país por meio de pintura. De museu não tem erro, vá, frequente, se divirta. Se você quiser ouvir música, sempre nós temos alguns espaços, né? Eu não sei, pode fazer propaganda? Pode, eu gosto muito do Puxadinho da Praça,
que fica ali na Belmiro Braga, na Vila Madalena. Sempre tem bandas autorais lá rolando, são bem bacanas, né? O próprio Centro Cultural Rio Verde, que eu fazia o All Folks lá, tem coisas legais também rolando, tem bandas autorais, festas de gente independente, produtores, pô, que estão... Então acho que é uns lugares desses que você tem que começar, o Espaço Urucum ali também na Vila Madalena, Casa do Mancha, a Sensorial Discos, são espaços assim que toca música autoral, né? Que você dá um Google aí e você vai acabar achando, e que tem uma galera interessada nisso que consome esse tipo de coisa. No mínimo você vai ter lá, vai tomar uma cerveja bacana, trocar ideia com a galera, gente fina, talvez bastante antenada nisso, e sair com outras experiências. Não é falta de opção, é mais falta de... Isso que eu tô falando que eu ainda tô restrito, né? Se você conversar com uma galera diferente... Hoje tem espaço em São Paulo pra tudo. Se você anda de bicicleta, tem a galera que se encontra pra andar de bicicleta, e tem o bar deles. E tem o bar dos fotógrafos, tem o bar dos sambistas, o bar dos roqueiros. Tem opções. Tem opções. Falta vontade de procurar, de você sair do beabá ali, de vou para shopping. Vou para o shopping, vou para as Picuelta ouvir um cover de Jorge Ben. Nada errado com Jorge Ben, adoro ele, mas tem coisa mais legal, né, agora. Entendi. Acontecendo. The rooster's gonna crow. The rooster's gonna crow. The rooster's gonna crow. The rooster's gonna crow. Vamos lá, terceira parte. Eu queria perguntar a atualidade, artistas brasileiros de hoje em dia. O que você tem para recomendar? De música? De música, do que você tiver para recomendar mesmo. Bom, de música tem que falar de 4 caras, 4 bandas, 4 artistas que eu acho que vale bem a pena, né? Um é um pessoal lá de Sorocaba, que é o Monoclube. Pessoal, putz, além de ser uma galera muito gente fina, eles misturam música caipira, né, com sanfona e viola, com rock and roll. Então por si só já é um negócio assim que tem que ouvir, que eu acho que é muito atual, muito bacana. E além de terem sido premiados, aí ganharam prêmio de Dinamite, de Banda Revelação, tive o prazer já de dividir palco com eles, e é a se checar, porque você vai gostar, vai estar no seu iPod logo menos, né? Um outro cara bacana, eu acho que é o Gilmore Lucasin, que é um amigão meu brasileiro que foi, infelizmente foi lá pra fora, tá lá em Londres agora, espero que tocando muito, fazendo muito sucesso, canta em inglês, faz uma música autoral linda assim, cara romântico, mas... É voz e violão. Voz e violão, uma puta voz, um puta violão, e o cara manda muito bem. Vale a pena checar também, né? Eles todos estão na internet, Facebook. Outra banda que tem que falar é o Capela, né? O Capela, eles são, além de instrumentistas fenomenais, o Caio e o Léo, temos as letras do Gustavo Sebe, que são fantásticas. Esse cara escreve muito. Isso realmente é uma coisa que me chamou a atenção. Assim, quando mostrei, eu ouvi o Capela, assim, além da parte musical, que realmente é muito interessante, me chamou muito a atenção a letra. Realmente vai totalmente contra com a... Não, o cara não é convencional. A letra... Não, e hoje o que está na música brasileira, infelizmente, ela está mais pobre em letras. Sim. A gente tem que falar que é uma expressão antiga e talvez meio brega, mas é música de alma. Não, é música de alma, é bem bacana. E a outra banda que eu queria falar, na verdade, é o Les Chicks. Les Chicks, galera mais antiga, aí eles vão me matar. Mas, poxa, o Lavo, que é o letrista e vocalista, né, além de ser um grande amigo do batera, o Pio, o Marco Xuxa, eles... Bom, a letra também fantástica, escreve demais, sacadas inteligentes e uma baita música, assim. É um pop rock, assim, sem vergonha de ser... Sem vergonha, eu digo de ser pop rock. Sem vergonha.
e de alma também. Os caras tocam demais, é muito bacana de ver um show deles, então é uma banda que dá pra conferir, que faz show assim, vira e mexe, tem todo mês alguma coisa deles, fazem ali na Vitor Tivita, no Parque Vila Lobos, sempre tá rolando alguma coisa deles, tem bastante. Como assim tá rolando Capela, o Gilmore vai ficar um pouco difícil, né? Só se for pra lá. E o Monoclube também, vira e mexe, tá em São Paulo, ou se quiser dar um pulinho lá em Sorocaba, eles sempre estão. Depois a gente deixa o link no post pra todas essas bandas, a gente coloca alguma coisa no YouTube ou mesmo a página do Facebook, vocês devem ter. Eles todos têm. E aí o pessoal pode dar uma conferida e conhecer música de qualidade atual brasileira. Manda abraço. Queria agora também pedir para você falar um pouquinho, quem quiser ter o acesso ao seu trabalho, tanto da parte musical quanto da parte de artes plásticas, e depois emendar com uma mensagem. Nada demais, uma mensagem para o brasileiro que está ouvindo, para o ouvinte dos nossos vídeos, para o leitor do nosso blog, para que captasse a mensagem do que a gente está tentando fazer aqui hoje. Ninguém está querendo dar bronca em ninguém está querendo dizer que a gente não tem interesse em cultura, inclusive eu me incluo nesse brasileiro que precisa abrir a cara para a cultura, precisa abrir a cara para a arte, eu me incluo nisso, não tenho vergonha de falar porque é a realidade, se eu estivesse falando que não é, estaria sendo hipócrita. Então, bom, eu durante alguns anos aí tinha uma banda chamada The Outside Dog e a gente gravou uns discos, depois um EP e alguns singles, e quem quiser conferir tá no Facebook ainda. A banda se encontra com essas atividades em pausa recentemente, né? Mas eu tenho muito orgulho dela, tenho muito orgulho da história que eu tive com ela, de todas as gravações que eu fiz, e sempre quem quiser checar, baixar, ouvir, tá lá à vontade, procura no Facebook, SoundCloud, The Outside Dog. E para as artes plásticas eu vou deixar, meu site ainda está em construção, eu vou, quando você for postar o vídeo a gente coloca o link aí embaixo, né? Mas ainda tá em coisa. Mas tem o trabalho lá fotográfico, meus trabalhos de tem a parte fotográfica também. Tem a parte fotográfica. Não deixa de ser artes plásticas. Artes visuais. Artes visuais. Artes visuais de uma maneira geral. E bom, a minha mensagem vai ser assim que, bom, queria agradecer a você, obrigado por me chamar, meu querido amigo. Imagina, eu agradeço. 15 anos de amizade não são para jogar fora. E bom, queria falar que não se intimidem. Porque a arte de vez em quando parece assustadora e parece um outro mundo, parece que é um cenário restrito e fechado e às vezes muito absurdo de ser compreendido e que não vale a pena, mas tenha certeza que ele também é muito recompensador, assim, você tá dentro de um museu, tá dentro de uma galeria, tá num show e aquilo se comunicar com você, né? Aquilo tá falando diretamente com você e tá falando de uma forma única. Então, frequente esses espaços, não deixe de ir, tá lá. E tem dias gratuitos, não se precisa gastar dinheiro para ouvir música, não se precisa gastar dinheiro para ver arte. É só saber os dias certos e os locais onde isso está acontecendo. Eu também posso deixar para você algumas dicas depois. Mas principalmente isso, consumam a arte que está acontecendo hoje. Consumam isso porque é isso que a gente vai deixar para frente. Quando a gente for ver nossa juventude daqui 30 anos, 40 anos, o que estava acontecendo agora, o que está acontecendo agora é o que a gente vai ter a memória de como foi. A gente vai lembrar dessas bandas, desses shows, desses artistas, a gente vai lembrar como a gente viveu e principalmente aquilo vai falar para a eternidade como era a nossa vida hoje. Então apoiar uma pessoa que está dando a sua cara para bater dessa forma, eu acho essencial e fundamental. Eu acho que é um dever que todos nós temos. E eu também me incluo nessa, né? A gente fala, eu trabalho com arte, muitas vezes nós mesmos artistas, a gente não frequenta os shows de outras bandas, a gente não vai nas aberturas de exposições dos nossos colegas, a gente não consome esse tipo de arte. Nós próprios às vezes ficamos focados muito no nosso pequeno universo, né? Ali, achando que a gente faz é muito importante e reclamando que a gente não tem espaço e que ninguém vê, que ninguém quer, né? Quando na real a gente não está fazendo isso. Então, eu acho que é uma lição para todo mundo. A gente tem que consumir cultura porque a nossa vida fica melhor com cultura. Não existe, eu acho que não existe contra-argumento para isso. Uma vida sem cultura é uma vida pobre, uma vida sem uma tela, sem cor, sem música. É uma vida
chata, na minha opinião. E então vamos tornar uma vida um pouco menos chata. Já é muito dolorido esse dia de São Paulo aqui, onde a gente vive. Já consome a gente demais. Então se a gente não tiver esse escape, não sei o que pode acontecer. Exatamente. E não achar que arte é você ouvir todos os playlists que tem no Spotify, se contentar com isso, de ouvir, se limitar à música que está tocando na rádio. Não, cara. E você nunca, nada substitui você ir num show, você conhecer uma pessoa Você tem um nova. contato direto com o público, você pode se surpreender assim com a energia daquele lugar, né? E eu acho que é muito reconfortante quando a gente faz isso. Essa conexão é única. Então, valorizem seus artistas, valorizem sua cultura, tem muita coisa acontecendo e é isso. Não Obrigado. Não percam tempo. Vamos. Legal, Pedro. Legal. Eu queria te agradecer. Eu acho que saindo daqui a gente vai tomar uma cerveja e vai conversar como os bons amigos que somos há tanto tempo, mas queria deixar aqui um agradecimento formal por dar seu tempo, por vir aqui, para a gente trocar essa ideia sincera, para levar um pouco da sua experiência, que eu acho que é realmente legal ouvir assim, uma história um pouco diferente, um pouquinho fora daquela coisa que a gente conhece, que todo mundo acha que tem que seguir, um caminho diferente, um caminho corajoso. Eu fiz 5 faculdades, só acertei na quinta, então não fiquem com medo. Tá certo, eu também uma missão de coragem, assim, eu acho que é. Não sei se é coragem, é um pouco também de loucura ali. Eu acho que tem histórias, enfim, muito mais bacanas do que a minha, mas pela proximidade foi eu que teve. Espero não ter falado nenhuma besteira, mas espero também ter poder ajudar. Obrigado, André. Valeu. Hey, my baby, why do you have to go? Please stay just for one more day. Hey, my darling, I want you in my life. Don't go away. I can't live without a say that I found my heart buried when I didn't get out my soul. Without you to by my side, I'll probably die alone. Found my heart buried when I didn't get out my soul. Past is all the left, I just can't let you go. Days and nights, I miss you all the time. I want to embrace, but now there is no change. Over and near, and I still feeling you. Just tell me, honey, what do I have to do? 'Cause I found my heart buried when I didn't get out my soul. Now to you to by my side,